Livro de Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 25. Está falando sobre uma parábola. E Mateus ele intitula como a parábola das 10 virgens. Quando se fala em virgens, ao nosso entendimento, automaticamente a gente se lembra de alguém que está puro. Ou podemos falar de um objeto que nunca foi usado ainda. Ele está novo, ele está puro, livre de impurezas. E Mateus ele está falando de duas personalidades aqui na palavra de Deus. Ele está fazendo uma comparação espiritual e a gente que está ouvindo, a gente venha poder entender o que o Senhor Jesus ele está falando para a sua igreja nesta noite, ou quando essa mesma mensagem um dia for ser pregada por outro pregador. Aqui fala sobre duas naturezas, dois tipos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo das pessoas sábias e o segundo grupo é o grupo das pessoas tolas. Então, essas duas palavras já consigo fazer uma grande diferença. Quando eu falo sábio, na sua cabeça está vindo um monte de coisas boas, porque de uma pessoa sábia vem coisas boas e de uma pessoa tola vem coisas ruins. Então a gente já consegue automaticamente fazer essa comparação e fazer essa diferenciação de palavras e de pessoas. E Mateus ele começa no versículo 1, iniciando a parábola, dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ele está dizendo que não é igual. Ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante. O que ele falou, existe uma semelhança. Semelhante não é igual, é parecido, é uma figura representando o que Jesus queria realmente ensinar aos seus discípulos ou todo aquele que estivesse ali ouvir as palavras que estavam saindo da sua boca. E ele dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então a gente faz uma comparação aqui de dois grupos, um grupo espiritual que vai subir e um grupo que é de tolo, que não se converteu, que não deu crédito, que não quis aprender, usou seu próprio seu próprio ego, vai ficar aqui na terra. E ele está fazendo essa comparação, essa semelhança de mulheres virgens, mulheres puras. Então, a Bíblia, ela traz uma comparação que Cristo, ele é o noivo e a sua igreja é a noiva de Cristo Jesus. Então, Cristo não quer uma noiva de qualquer jeito. Cristo quer uma noiva organizada, uma noiva pura, mansa, humilde. Aí você pode dizer, mas diácono, eu não sou assim. Mas dá tempo de você se consertar, porque aqui ninguém é perfeito. Eu, diácono David, erro todos os dias, mas eu estou aos pouquinhos buscando as minhas melhoras. Vocês também podem todos os dias buscar as suas melhoras. Eu não fiz isso, então faz, corrige, porque aqui fala de um casamento espiritual, é da noiva, que é a igreja, aquele que se converteu a Cristo. Ele está indo ao encontro do noivo, que é Cristo Jesus. E a Bíblia deixa bem claro que todas elas eram virgens, puras.
E elas tinham um sentido de buscar o noivo, de ir ao encontro do noivo. Porque um dia este noivo iria chegar, esse noivo iria aparecer. E definitivamente esse encontro da noiva com o noivo iria formar uma comunhão única. Por isso que a Bíblia sempre menciona, quando o homem e a mulher se ajuntam, ele se torna uma só carne. Agora é um só propósito, um só buscar a Deus. Tudo se torna, se for dois, se torna um. É uma junção. Enquanto o noivo Jesus, ele não vem buscar a sua igreja, nós temos que fazer a nossa parte, buscando a Cristo Jesus como nosso noivo. É por isso que nós temos que viver em constante oração, buscando o noivo. É por isso que nós temos que estar em constante perseverança. É por isso que nós necessitamos de sair de nossa casa, pegar um transporte, e muitos irmãos de outros ministérios moram até em lugares perigosos, se deslocam da sua casa somente para chegar na casa do Senhor. Ele está buscando o noivo. Todo aquele que se levanta pela madrugada está fazendo esforço, está buscando ao noivo. Porque quanto mais a gente busca, mais aperfeiçoado a igreja vai se tornando. E quanto melhor a gente estiver, a gente fica do modelo que o noivo quer. Você pode estar aí conhecendo alguém, mas você primeiro quer conhecer essa pessoa. Porque eu conhecendo, eu quero ver tudo isso aí para ver se bate com os meus princípios, para ver se dá para a gente casar. Cristo não quer casar com uma noiva desorientada, desequilibrada. Ele quer uma noiva lavada, santa, justa e remida. Por isso que ainda dá tempo de a gente se consertar. Dá tempo de a gente fazer muito melhor para Jesus. Dá tempo para a gente se dedicar mais a Jesus, porque quanto mais a gente busca a Deus, mais Deus está se agradando. A isto traz o meu coração que Cristo está muito próximo de voltar. E quando Ele voltar, você tem que garantir a tua subida para morar com Ele eternamente. Buscando a Deus com todo o coração, com toda a sua sinceridade. E ele deixou aqui bem claro que era 10 virgens. E elas fizeram o quê? Elas foram inteligentes ao primeiro momento, as 10. Elas tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Irmãos, você usaria uma lâmpada durante o dia, sim ou não? Ninguém responde, está com medo? Não. Porque já tem sol, já está tudo iluminado. Mas quando chegar a noite, eu uso um celular e ele tem uma função aqui de lanterna. E onde eu moro na escadaria, e uma parte da escadaria é escura. E eu dou uma chacoalhada no celular, ele tem essa função, e acendo, ativo a lanterna. Para que serve isso? Para iluminar, clarear o caminho que eu estou passando, para que eu não venha a me embaraçar, a me tropeçar. Então elas levaram suas lâmpadas porque era noite. Se elas tomaram a sua lâmpada, elas acenderam porque era de noite. Elas precisavam de visão para andar no caminho. Se você hoje ficar cego, Deus o livre isso, eu ficar cego, um exemplo, eu conheço a minha casa, mas se eu ficar cego, eu também vou conhecer. Porque eu estou ali todos os dias. Então vai ficar fácil chegar no quarto, na cozinha, na sala, mesmo cego. Entendeu? Mas elas levaram a lâmpada para analisar o caminho. Porque no caminho
coisas podem acontecer para desvirtualizar a nossa caminhada. Por isso que nós precisamos de luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. Se você tem Cristo Jesus, você tem a luz. Você vai entrar no caminho, vai entrar no outro, não vai se embaraçar, porque você tem luz. Mas mesmo assim, irmãos, tem gente que tem luz e prefere pregar atalho. Sim ou não? É problema de Jesus? Do Espírito Santo? É de você, cabeça de telha, que é teimoso. E a gente, por mais pensar que sabe de tudo, eu vou fazer desse jeito porque vai dar certo. Não tente ensinar a Deus trabalhar. Se Ele disse, vá por este caminho, que eu me agrado, vá por este caminho. Não vá fazer igual a Jonas, não. Jonas ouviu a palavra de Deus, sim, Senhor, eu vou para outro lugar. Eu não vou para onde o Senhor mandou, eu vou para outro lugar. Ele perdeu o foco. Então a escadaria que eu desço é escura, eu posso ter alguma coisa ali, eu pisar. Mas eu estou com a iluminação, então vai me ajudar. Então as noivas estavam com lâmpadas e saíram ao encontro do... Então elas não tinham desculpa se iria tropeçar ou não. Elas estavam vendo através da iluminação o caminho que ela estava perseguindo. Será que eu e você não sabe o caminho que está seguindo? Será que eu e você não sabe os atalhos que a gente muitas vezes pega? A gente sabe. Então a luz está aqui no caminho. Então se eu decido desviar, essa luz vai ficar e eu vou entrar em trevas. É isso que Deus quer para a gente? Não. Ele quer que você vá pelo caminho. E quando se fala em lâmpada, o salmista Davi disse uma palavra tão bonita no Salmos 119. Sabe o que ele diz? No 115. Ele chegou dizendo, inspirado assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus... Que maravilha de mensagem, irmãos. Ele falando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele está dizendo, olha, eu sou a tua instrução. Se tu seguir por aqui, tu vai se encontrar com o noivo. Se a igreja seguir por um caminho santo, reto, sem se desviar, vai se encontrar com o noivo. Porque a noiva representa a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem que estar sob a instrução para não errar o caminho. Os homens que têm carro, que usam aplicativo, tem um tal de um GPS. E esse GPS, ele tem uma voz de homem ou tem uma voz de mulher. A gente bota o endereço e ele fala, vire 100 metros à direita. Vire 1 quilômetro à esquerda. Não é assim, irmãos? Porque eu estou recebendo instrução. Então a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu estou recebendo a instrução. Então a igreja já sabe o que tem que fazer. Não é preciso eu ficar dando um tapinha no ombro. Faz isso, irmão, faz isso, aquilo. Não, você tem a Bíblia em casa. Você sabe o que tem que fazer. Agora tem irmãos que é tão mimado. Eu não sei, não sabe. Você sabe. Só não tem coragem. Tem uma fraqueza nas pernas, meu misericórdia, dá uma força a Jesus, as pernas de muitas pessoas. Ai, diácono, o senhor não está muito vindo para a igreja. Eu estou ocupado, irmãos. Todo mundo aqui é ocupado. Só que eu estou 2 meses pegando sozinho lá, né, puxado. A patroa emendou 2 férias lá, puxado. Mas ninguém entende isso, né? Então eu vou fazer as coisas de acordo com a minha força. Tem pessoas que suportam mais do que eu, amém, glória a Deus. Eu não consigo ter a força de uma pessoa, então eu vou fazer no meu limite, irmãos. Porque senão vai se tornar sacrifício de tolo. Então faça tudo no seu limite, até onde você pode. Se você não pode até ali, Deus te dá força e você segue em frente. Mas nunca deixe a instrução que é a palavra de Deus. Porque o salmista já estava dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o crente, a noiva, ele ouve a palavra de Deus, que é a instrução de Deus, e sabe o caminho que deve seguir, que deve andar. Então a gente sabe. Se a gente erra, é porque a gente está querendo errar mesmo, não é um desobediente. Mas é normal, mas que não aconteça mais. Mas Senhor, me dê força. Quando eu chego ali, dá vontade de ir para a direita, não só um negócio aqui em mim. Senhor, tira isso de mim.
Eu tenho que andar reto, né, irmão? Não pode ter desvio, não. Não dá vontade disso, né, irmãos? Aí eu vou para um lugar ali, olha, agora vou pegar uma talha que é mais perto. Às vezes o perto se torna um aperreio. Lá tem uma pessoa lá e passa a carteira, o celular. Vê que luta. Eu me lembro com o tempo de escola, a gente foi pegar esse negócio de atalho, uma parada antes, não deu certo, irmãos. Veio dois rapazes de bicicleta, tremendo, com aquele treco na mão, celular e carteira, já foi gritando. Pense num gelo que eu fiquei. Que momento terrível. Aí ele fala, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então o Senhor é a luz para o nosso caminho. Nós temos que pegar essa luz e colocar no nosso caminho. Tem pessoas que dizem, diácono, o senhor também quer espiritualizar tudo. Quando for fazer as coisas, bote Deus no meio. Quando for fazer alguma coisa, um projeto, chame Deus. Senhor, ilumina aqui, Senhor. Me ajuda aqui, me dê instrução. Para saber se eu estou sendo a noiva especial do Senhor, que o Senhor se agrada. Me ajuda, Ele vai te ajudar. Porque o noivo vai fazer de tudo para morar contigo eternamente. Mesma coisa é o rapaz. Quando ele quer a moça, ele vai até o fim, faz de tudo e fica com ela para o casamento. Assim é Cristo Jesus. Muito mais ainda, Ele faz de tudo para que você se case com Ele e viva eternamente. Isso é o noivo especial. Meus amados, lá em Mateus 25, capítulo 25, verso 2. Aí, Mateus agora vai fazer a diferença dessas 10 mulheres virgens. Ele fala, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então veja bem, irmãos, existiam grupos aí no mundo afora, dentro de igreja, e aparentemente essas pessoas são sábias. Mas quando o Senhor, o noivo, ele vem colocar a igreja na balança, ele vai fazer uma diferenciação. Existem pessoas nécias, e existem pessoas inteligentes. E ele fala aqui na sua palavra, pessoas prudentes e pessoas nécias. Então ele fez uma distinção aqui, ele fez um esclarecimento que não eram as 10 que eram sábias, era só apenas 5. 5 sábias e 5 nécias. Então as 5 sábias sabiam o que estavam fazendo. As 5 sábias agiriam e estavam agindo com prudência, mas as tolas não. As tolas faziam o que dava na cabeça. As tolas faziam as coisas sem pensar nas consequências. Meu amado, minha amada, quando você for fazer uma coisa, pense nas consequências, no que pode acontecer depois. Porque você fazendo assim, você calculando, você vai evitar um monte de problemas. Mas o tolo não, eu vou e depois a gente vai ver o que resolve. Não é assim que se age. O servo de Deus não é assim que se age. O servo de Deus, ele vai orar, ele vai pensar, ele vai calcular primeiro para saber se dá ou se não dá. E Mateus, ele faz essa distinção aqui, essa diferença, que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Veja a inteligência dessas mulheres prudentes. Mas Mateus falou logo das nécias. Ele disse, as nécias pegaram suas lâmpadas e pegaram e foram ao encontro do noivo. Mas só que elas se esqueceram do detalhe. Elas não pensaram, será que vai acabar a nossa lâmpada? Será que o azeite vai acabar? Será que vai dar tempo de a gente ir? E se a gente não encontrar ele, será que dá tempo de voltar com as lâmpadas acesas? Elas não pensaram isso.
Tem gente que fala sem pensar. Tem gente que age sem pensar. Não faça isso, é um perigo. Você vai ficar no meio do caminho. Mas as prudentes levaram suas lâmpadas acesas. E ele ressalta um detalhe: mais além das suas lâmpadas, elas também levaram de reserva na vasilha azeite. Por que elas levaram azeite? Para se prevenir, para se precaver. O crente e a noiva de Cristo tem que andar prevenido. Tem que estar se precavendo das emergências que podem acontecer. E elas foram muitíssimas inteligentes. Olha, nós não sabemos se o noivo vai encontrar ele hoje ou não, amanhã, não sei. Nós não sabemos, eu imagino elas conversando entre si, nós não sabemos quanto tempo ou horas a gente vai e volta. E já é tarde. Vamos levar nossas lâmpadas, mas também vamos levar azeite de reserva, por precaução. Porque quando a gente for ao encontro dele, se a nossa lâmpada acabar, e a gente estiver muito distante, a gente usa o da reserva para voltar. Veja a inteligência daquelas mulheres. Enquanto as nécias nem pensaram nisso, as nécias, vamos assim. Vai dar tempo da gente ir e voltar, vai dar tempo, a gente vai encontrar. Cuidado, use vasilha, use as reservas. Eu imagino essas nécias, representa hoje também um crente, irmãos. Ele começa bem empolgado, mas quando chega um determinado momento, o azeite dele acaba. Não é verdade? Ele começa bem empolgado, fazendo tudo, mas chega um determinado momento que ele não vai ter mais força para voltar, porque o azeite dele acabou, não tem reserva. Mas o crente que tem reserva é diferente. Ele vai, mas Deus dá força a ele, porque ele tem reserva. É um crente que busca, é um crente que está orando, mesmo com todo defeito, se humilha, pede perdão, é sincero diante de Deus. Aí eu imagino aqui uma vasilha, Deus vai enchendo a vasilha, reserva, toma reserva, tu vai precisar lá na frente, porque quanto mais a gente luta, mais a gente se desgasta, mas a reserva que você tem preparada vai te fazer durar muito mais nessa luta, e essa vitória já é tua, já é garantida através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque a reserva faz isso com o crente, irmãos. A gente, quando anda muito, a gente se desgasta, a gente chega em fadiga. Mas se tiver reserva, a gente consegue mais um pouco mais adiante. É aí que entra o azeite da reserva. Porque se a lâmpada apagar, porque tem momentos, irmão, que a gente está só o caco. Não é verdade? Tem momentos que, Deus, eu não quero fazer nada. Hoje mesmo, meus amados irmãos, eu estava no trabalho, peguei essa mensagem, eu não consegui meditar nessa palavra. Me deu um desânimo pesado e um sono. Eu me lembrei do pastor um dia. Tem que ter cuidado, porque às vezes não é sono normal. É um sono espiritual, e é verdade, irmãos. Eu disse, Senhor, me perdoe, eu não estou aguentando. Eu dei um cochilo, mas orando a Deus, Senhor, Tu sabe da minha condição, me ajuda. Eu vou para a Tua casa hoje, eu tenho que ir hoje. E se eu for escalado, o que é que eu vou falar? Eu já tinha meditado, mas hoje eu não consegui. Eu disse, Senhor, eu estou aqui pela fé. Eu não sei pregar, não sei falar. Quando eu vou pregar, eu sempre falo isso para Deus, eu não sei fazer nada, Senhor. É interessante quando eu medito na palavra, e se eu virar as costas, eu já não sei mais o que eu vou falar. É como se eu tivesse muito assim focado, parece que as mensagens somem, mas quando chega aqui, o negócio destrava. Eu disse, Senhor, me ajuda, Senhor. Tem momentos assim, mas pela misericórdia eu tenho uma reserva ainda, e a mensagem está saindo. Para a glória do Senhor Jesus. Quando você pensar, Senhor, não dá, aí Ele diz, use a reserva que vai dar, haja pela fé, dê o passo que eu dou outro, aí você vai e faz, aí a reserva entra em ação. Quem tem moto e carro tem o quê? Uma reserva. Quando a gasolina normal acaba, entra use a reserva. Eu oro 10 minutos, oro e 20, encha de reserva. Está entendendo?
É assim que eu e você vai adquirindo reservas espirituais. E essas mulheres tinham reserva, azeite em reserva na vasilha. Versículo 5. E tardando o noivo, olha, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Tem mulher que só some quando o noivo chega. É verdade? Ah, amor, quando tu não chegar eu não durmo. Não é verdade? Cada casal tem seu momento, né? Enquanto ele não chega, eu não consigo dormir, mulher. Tu acredita? Mas é verdade. A do irmão aqui já está dormindo, né, irmão? E tem umas que já é fraca de sono, não consegue esperar o marido quando chega, né? Elas preparam tudo, porque a mulher sabe assim, já prepara a janta. Aí quando ele chega em casa, ele diz, poxa, essa mulher é uma benção mesmo, ela preparou minha janta, mas já está dormindo, é? Ainda faz a sobremesa, vê que coisa boa, olha. Olha, glória a Deus. Ainda faz a sobremesa. Né? Porque o noivo aqui demorou, o noivo não chegou naquele momento que elas estavam esperando. Então o noivo se demorou, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então eles não conseguiram mais ir além, o cansaço do corpo, as guerras espirituais da igreja que a igreja passa, e a gente tem um momento que a gente adormece, mas adormeça no espírito. Porque se você adormecer sem o espírito, meu filho, está perdido. Você já dorme e nem se levanta mais. E elas foram pegas desse sono profundo, adormeceram, porque o noivo tardou em chegar. Jesus disse, eu venho, mas não tem dia e nem hora. Vigie, porque eu posso aparecer a qualquer momento. Mas se você, ainda que você for dormir de madrugada, for dormir no espírito, você sobe. Ainda que você esteja no leito do hospital sofrendo, padecendo, mas é um crente fiel, quando eu voltar, você sobe. Porque você é um crente fiel, é desse jeito que Deus gosta. Se você estiver passando uma luta terrível, mas você é um crente fiel, você sobe quando Ele voltar. Porque Deus sabe nossas falhas, Deus sabe o nosso limite. Se Deus quisesse me dar um avivamento lá no trabalho, esse desânimo saía da hora de mim. Tinha momentos que Deus aqui deu um avivamento no meu espírito, mas o meu corpo continuava cansado. Eu disse, como é isso? Acontece, irmãos. Deus, Ele vivifica o seu espírito, você dá uma mensagem do céu, que o fogo desce, e já aconteceu isso comigo, mas o meu corpo cansado. Eu disse, mas Deus, o meu corpo continua cansado ainda, mas o avivamento foi no espírito, não foi no corpo. Mas se Deus quiser dar no corpo, no espírito, Ele é quem vai fazer isso. Mas o que importa é que você vai ter que descansar no espírito, porque quando Ele chegar, você sobe. Não importa. Tem gente que vai dormir, mas com medo, irmãos. Que crente frouxo é esse? Mas é sério. Eu vou dormir hoje, mas não sei se eu vou se acordar amanhã. Eu não sei se Jesus vai vir. E se Ele vir, eu estiver dormindo, como é que fica? Ô, meu filho, durma em paz. Receba a paz de Deus, durma em paz. Não pense essas coisas, não. Então, quando você for orar todas as noites, fique entregando a sua alma a Deus todas as noites. Senhor, está aqui meu corpo, meu espírito. Quero morar contigo, Senhor. Me liberta, me limpa. E dorme tranquilo. E elas adormeceram, pegaram no sono, e o noivo demorou a chegar. Mas no versículo 6 diz que na meia-noite, glória a Deus, na meia-noite, ouviu-se um grito, eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Aí quando foi de madrugada, eles escutaram um grito. Na calada da noite, os nossos ouvidos estão mais aguçados. Não é verdade? Porque o silêncio do bairro é o silêncio do bairro. Então qualquer coisa, qualquer barulho, a gente ouve. Mas eu não estou falando do silêncio do bairro. Eu quero aqui transmitir a você a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Seja de dia, seja de noite. Mas que você tenha a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor Jesus. E quando eu vou dormir é uma luta muitas vezes.
Fico na cama lá, e disse, meu Deus do céu, isso é o efeito do café, por isso que eu não estou dormindo. Aí tem momentos que eu sei que é espiritual, eu disse, meu Deus, por que isso? Aí eu tenho que me levantar para orar. Como hoje de madrugada eu me levantei para orar e dormi em paz. Eu disse, Senhor, por que essas coisas estão me acontecendo? Esses ataques pela madrugada, é um terror noturno, é terrível. E ali eu me ajoelhei, fui dormir em paz e tive um sono tranquilo. Mas essas coisas acontecem. Mas disse que na meia-noite, elas ouviram um grito, eis o noivo chegou, saí ao seu encontro, versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Irmãos, nós temos sim que ajudar os nossos irmãos, temos que amar ele, mas tem certos momentos que você não pode dar a sua cabeça para certas pessoas, porque senão você perde a sua cabeça, perde o seu braço. Tem gente que é assim, você dá um braço, ele quer a perna, ele dá um dedo, ele quer o braço completo. Tem pessoas que não reconhecem o nosso valor, o nosso esforço, o que a gente vai passar, o quanto a gente vai sofrer, elas não querem saber disso. Mas aqui a Bíblia está nos ensinando a gente agir com sabedoria com certas pessoas. Aí quando elas ouviram o grito, eis o noivo estava aí. E agora elas prepararam as suas lâmpadas para sair ao encontro do noivo. E a primeira coisa que as nécias pensaram foi o quê? Ih, rapaz, nosso azeite acabou. Nós não temos mais reservas. Já sei, vamos pedir às que têm reserva para a gente continuar a nossa caminhada. Cuidado, irmãos. A sua reserva é para você. Eu estou falando, a tua salvação é individual. Por mais que você queira que seu filho suba no céu, quem vai decidir é ele. Por mais que você queira que seu esposo suba contigo no céu, quem vai decidir é ele, aceitando a Jesus ou não. Por mais que você queira que seu pai, seu filho, seu neto, seu vizinho, sua vizinha, seu patrão suba, seja salvo, quem vai decidir isso é ele, não eu e você. Mas o que a gente pode fazer é orar por eles, apresentar a palavra de Deus para que eles se convertam e possam um dia morar com Cristo. Mas a salvação é individual. Você pode ser o homem mais justo, mas você não consegue levar ninguém para o céu. A tua salvação é a tua salvação. Porque se fosse assim, eu pegava muita gente para ir comigo, irmãos. Mas não é assim. Aquela pessoa que você gosta tanto, mas está no mundo, eu pegava ela, bora comigo para o céu. Mas não é assim. A salvação é individual. Então, se eu aceitei, eu luto pela minha salvação. Se você aceitou a Cristo, você que lute pela sua salvação. Porque o inimigo quer tirar a salvação da tua vida. E o anjo de Deus está dizendo, o noivo está chegando, os profetas estão dizendo, o noivo está vindo aí, prepara a lâmpada, prepara o azeite e vai encontrar com ele, porque ele está chegando. Agora, se você for relaxado, sem reserva, você fica no meio do caminho, vai chegar lá, e ele vai dizer, eu não te conheço, desce. É terrível, irmãos, esse é o pior ouvir que o ser humano vai ouvir naquele grande dia. Desce. Quem está lá embaixo? Cadeirudo te esperando. Olha que misericórdia. Ela disse, olha, me dá um pouquinho do teu azeite, para a gente também ir ao encontro do noivo. O quê? Não. Nós não podemos fazer isso. Eu posso te ajudar com qualquer outra coisa, mas com isso não. Tem coisas, irmãos, que você não vai poder ajudar certas pessoas, senão você vai sair prejudicado. Ah, mas Deus disse que tem que amar o nosso próximo. Meu filho, mas vai ler um pouquinho mais de Bíblia. Tem coisas que diz respeito à nossa salvação que eu não vou poder compartilhar.
Porque se fosse assim, essas mulheres já tinham ajudado as nessas, mas ela disse: não podemos te ajudar, porque o que nós temos aqui é para a gente. Porque se eu te der, tu vai garantir a tua salvação e eu vou perder a minha. Está entendendo, irmãos? Tem coisas que eu e você vai se matar, a pessoa vai ter a salvação e você morre. Não se mate antes do tempo. Você tem um objetivo a alcançar, você tem uma caminhada ainda para seguir. E ela disse: nós não podemos, porque se a gente pegar a nossa reserva e der a vocês, vai faltar para a gente. E a gente também quer muito encontrar o noivo, queremos ver o noivo, queremos ver a face dele, nós queremos casar com ele. Mas se eu der do meu azeite a vocês, vai faltar para a gente, não tem como. Aí ele fala aqui, ó, 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai o 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. É aí que mora o perigo de não ter reservas, de não ter o azeite. E as prudentes disseram: vai comprar quem vende, para garantir a caminhada de vocês em busca do noivo, porque nós vamos buscar o noivo agora. Elas tinham reserva, elas foram agora. Nós já ouvimos o grito: o noivo está aí perto. E quando as nécias foram comprar o azeite, o noivo já tinha chegado. E as que estavam apercebidas entraram para as bodas. Glória a Deus. Entraram para as bordas e fechou-se a porta. Você quer realmente ter um encontro com o noivo Jesus? Ame, perdoe. Busque enquanto é tempo. Faça as coisas para depois você não voltar antes do tempo e Jesus voltar. Tudo que você tiver em mãos para fazer, faça. Não deixe para amanhã. Porque depois que a pessoa morrer, irmãos, não tem tempo para pedir perdão. Não tem tempo para ficar com desculpinha, para dar as suas desculpas, porque faça tudo hoje, para depois você não voltar as costas e ser muito tarde, e aí Jesus vem. É um perdão, peça logo. Porque se Jesus voltar e não liberar, como fica a situação? Eu não falo com alguém da família, fale logo. Porque Jesus está vindo, e se você virar as costas, quando você voltar, pode ser muito tarde. É o meu irmão, é o meu vizinho, fale logo, resolva esse assunto. Porque aqui está em jogo a minha e a tua salvação. Porque se eu vou voltar as costas e eu vou retomar minha caminhada, pode ser muito tarde. Jesus já tem voltado. E quando elas viraram as costas para resolver o problema do azeite, foi tarde demais. Se tem uma situação para você resolver, resolva logo. Porque se você for, Jesus pode voltar. É muito forte isso. E quando elas foram comprar, o noivo tinha voltado, e elas entraram para as bordas e fechou-se-lhe a porta. 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Já era tarde.
Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Se preparem. Nós temos que estar em vigilância e andarmos preparados, porque o noivo, ele virá de surpresa. E se ele encontrar uma igreja vigilante, é você mesmo que sobe. Se for prudente, sobe. Se não for, fica. E é essa a mensagem da noite para o meu e o teu coração.